Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versos 10 a 20. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, 10 a 20. Lido o texto, permaneça com a sua Bíblia aberta comigo nesta passagem, por favor. Está escrito assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém. Eu gostaria de pensar com vocês hoje sobre o tema Estamos em Guerra. Estamos em guerra. Certamente é conhecido de todos vocês pela experiência que a vida não se desenrola num parque de diversões, num jardim grinaldado de flores. Nós não estamos numa estufa espiritual, não estamos blindados, estamos expostos a muitos perigos, a muitas ameaças, a muitos inimigos, externos e internos, visíveis e invisíveis. Neste campo não tem região neutra. Ninguém aqui pode dizer, eu não estou nessa luta, eu não estou nessa guerra. Ou você é um guerreiro, ou você é uma vítima. Mas no que tange a batalha espiritual, a guerra espiritual, há dois perigos que precisamos evitar. O primeiro deles é subestimar o inimigo. Se nós estamos usando a palavra guerra, e é o que o texto sugere, pense comigo num exército que vai enfrentar um inimigo e ele não conhece o inimigo, ele não sabe quem é o inimigo, não sabe quais são as suas táticas, não sabe quais são as suas estratégias, não sabe qual é o tamanho da oposição que vai enfrentar. Seria uma tragédia. Há muitas pessoas hoje que imaginam que o diabo é uma formiguinha inofensiva. O chamado movimento de batalha espiritual incorreu nesse equívoco de achar o diabo um ser inofensivo, não perigoso, que você pode esmagar debaixo dos seus pés a qualquer hora que você quiser. E o apóstolo Paulo, alertando sobre esse perigo, diz que nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás. Não podemos enfrentá-lo de cara limpa. Não podemos entrar nessa guerra com armas carnais. Precisamos de armas poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. O segundo perigo nessa batalha, meus irmãos, é o perigo de superestimar o inimigo. Há muitos lugares onde
essa chamada batalha espiritual, ou guerra espiritual, como queiram, parece que é o assunto central. Se fala mais no diabo do que em Jesus. Em alguns lugares o diabo tem até microfone. Quando na verdade, o centro da nossa vida é Cristo. O problema não é nem a presença do inimigo, é a ausência de Deus. Se Deus está conosco, não temos o que temer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está lá no mundo. Então não podemos superestimar o inimigo. Então, nós precisamos agora fazer uma pergunta. Contra quem é a nossa luta? Se nós estamos em guerra, precisamos saber contra quem estamos lutando. E Paulo vai nos informar, a primeira coisa é que contra quem não estamos lutando. No versículo 12 ele é específico, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Com isso Paulo está dizendo que o seu problema não é gente, não são pessoas. Às vezes nós imaginamos que se fulano ou beltrano saísse do nosso caminho, a nossa vida seria bem mais tranquila. Não é verdade? Pessoas nos fazem sofrer mais do que circunstâncias. Pessoas nos machucam mais do que situações. Porém, é um grande erro imaginar que se eu tirar este ou aquele do meu caminho, meu problema estará resolvido. Porque as pessoas são apenas instrumentos, joguetes nas mãos do verdadeiro inimigo. Eu posso até tirar alguém do caminho, mas o outro se levantará, talvez pior, talvez mais perigoso, talvez até mais numeroso. Então não lute contra pessoas. Seu problema não é seu marido, sua mulher, seus filhos, sua sogra, seu cunhado, seu vizinho, seu patrão, seu sócio. A luta não é contra pessoas, é uma guerra espiritual. Mas, se você perceber no versículo 11, somos informados aí que a nossa luta, está escrito, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aqui ele denomina esse ser maligno, que é o líder, que é o chefe dessa corja, que é Abaddon, que é Apolion, que a Bíblia chama de destruidor, tentador. A Bíblia chama de assassino, ladrão, mentiroso, pai da mentira. Então, esse ser é um ser que caiu do céu, expulso do céu, porque quis ser igual a Deus, quis colocar-se acima dos outros anjos. E diz a Bíblia que ao cair, essa estrela caída arrasta consigo um terço das estrelas, que vem a se tornar demônios, seres malignos. E Paulo os categoriza aqui no verso 12, como uma ordem hierárquica. Notem comigo, aquilo que John Mackay chamou de a ordem da desordem. Porque Jesus disse que o diabo não é tolo a ponto de estar dividido contra ele mesmo. Uma casa não pode prevalecer se ela está dividida contra ela mesma. E Jesus disse isso no contexto que o diabo não luta contra o diabo. Então Paulo diz que existe uma estratificação de poder, qual seja, principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal. Nessa guerra espiritual, nem todos os seres malignos têm o mesmo poder de resistência. Por exemplo, quando Jesus envia os 70, numa campanha evangelística, eles retornaram cheios de entusiasmo, dizendo para Jesus: Senhor, até os demônios se nos submetem pelo teu nome. E Jesus disse: alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida.
Mas parte desses 70, porque os discípulos faziam parte deles, noutra situação, quando foram solicitados por um pai aflito para libertar o filho dele, filho único que estava endemoniado, eles não puderam. Não puderam. E perguntaram então para Jesus, por que nós não podemos? E o que Jesus respondeu? Esta casta só sai com oração e jejum. Dr. Mark Lloyd Jones, no seu livro Combate Cristão, que é uma exposição desse texto, no meu entender, a melhor obra sobre guerra espiritual, escrita em português, diz que há demônios e demônios. Às vezes a pessoa consegue aqui e enfrenta muita dificuldade ali. Aqui precisa de uma preparação maior. Existem potestades, principados, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Precisamos compreender a natureza dessa luta. Precisamos compreender a natureza desse inimigo que estamos enfrentando. Então, vamos olhar alguns aspectos desse inimigo. Primeiramente, meus amados irmãos, é um inimigo poderoso. A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal. Você tem alguma dúvida ao olhar o mundo hoje? Está acontecendo no mundo hoje, em todos os setores da sociedade, desde os parlamentos, desde os palácios, desde as cortes, desde os tratados internacionais, desde o mundo das artes, do cinema, do teatro, da televisão, da literatura, que existe uma mente por trás, que existe uma fonte outra humana por trás, induzindo pessoas a ideologias perniciosas, a filosofias perigosas, a práticas nefastas. Porque às vezes as pessoas ficam imaginando, meus amados irmãos, que o diabo não, ele é um ser inofensivo, você nunca vai ter que enfrentar problema com ele, não tem perigo. Há pouco tempo um líder da igreja chegou ao desplante e me dizia assim: pastor, o diabo não passa nem perto da minha casa. Coitado. Ele não percebeu o volume dessa luta. A Bíblia chega a dizer que o diabo, ele furta a palavra. Você acha que ele não entra na igreja? Você acha que na hora da pregação não há uma batalha espiritual? Você não vê aqui quanta gente que vem à igreja ano após ano, ano após ano, ano após ano, a palavra entra aqui e sai lá. Eu conheço gente que frequenta a igreja há mais de 20 anos, religiosamente, não convertida. O diabo rouba a semente. O diabo, diz a Bíblia, que semeia o joio no meio do trigo. São os filhos do maligno que são plantados dentro da igreja. E parece que está tudo bem. E está lá em Mateus 13, 24 a 30, que ele vem e planta os filhos do diabo dentro do povo de Deus, no meio do povo de Deus. Se você olhar nas escrituras, o diabo se opõe ao pregador, está lá em Zacarias 3. Sumo sacerdote, Josué estava pregando, proclamando, oficiando, e Satanás estava do lado direito dele para se lhe opor. A Bíblia diz que Satanás intercepta orações, lá em Daniel capítulo 10. Que ele oprime com enfermidades pessoas, espírito de enfermidade. Que ele resiste à obra missionária, como Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 2,8. Que ele atormenta pessoas que não conseguem perdoar, guardam mágoa no coração, são entregues aos verdugos da consciência, aos flageladores da alma. Que o diabo dissimula, até em anjo de luz, para enganar. Que ele dissemina falsas doutrinas, naquilo que Paulo chamou de doutrinas de demônios. Que o diabo cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo.
Então, meus amados irmãos, precisamos estar muito acautelados sobre essa questão de que o inimigo é o quê? Ele é poderoso. Não adianta você achar que você vai enfrentá-lo de cara limpa, porque não vai. Não vai. Você precisa de armas espirituais poderosas em Deus. Mais ainda, o inimigo, além de ser poderoso, ele é astuto. Veja comigo no verso 11, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra cilada aqui no grego é metodeia, e metodeia vem da palavra método, ou estratagema, ou estratégia. Ou seja, talvez, irmãos, depois de Deus, ninguém nos conheça melhor do que o inimigo. A Bíblia diz que fica rodeando, dando volta à nossa volta, nos investigando. Nas palavras de alguém, é como se eu conhecesse o seu calcanhar de Aquiles, seu ponto fraco. E cada um de nós tem um ponto vulnerável, diferente do outro. Para uns, o problema mais perigoso, mais vulnerável é a sexualidade. Para outro é o dinheiro. Para outro é a vaidade. Para outro é o poder. Às vezes uma tentação que é forte para um, para outro não significa muita coisa não. Mas aquilo que para você é tranquilo, para outro já é o ponto vulnerável, é o flanco aberto na vida dele. Ele não tem uma arma só. Ele não tem uma estratégia só. E nós precisamos ficar firmes contra esses métodos variados, essas ciladas, essas armadilhas, essas arapucas que ele coloca no nosso caminho. Mas ainda, notem comigo que esse inimigo é um inimigo persistente. Olha, por gentileza, versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. No dia mau. E o dia mau para mim é o que eu chamo do dia da pressão. Vamos voltar para pensar em guerra. Vocês já assistiram bons filmes de guerra. Quando você está assistindo um filme de guerra, você já percebeu que, via de regra, quando um exército recua num enfrentamento, pode passar ao adversário, ao inimigo, que ele está fugindo, que ele está acovardado, que ele está derrotado, que ele está com medo, que ele está fugindo. Até pode ser, mas normalmente, quando o exército está numa conflagração, no campo de batalha, e ele recua, o que o comandante está fazendo? Revisando a estratégia, mudando de método. E de repente, quando o inimigo pensa que o perigo já foi embora, que o perigo já acabou, então vem um ataque frontal, avassalador, esmagador. Você pergunta, por que Abraão, com 319 homens que não eram guerreiros, ganharam uma batalha de 4 reis que haviam massacrado 5 reis lá da planície do Jordão? Porque foi estratégico. Ataca de noite, quando o inimigo não está esperando, quando o inimigo não está preparado. Preste atenção que o diabo usa essa tática. É o dia mau. É aquele tempo que parece que está tudo bem na sua vida. Não tem problema de saúde, não tem problema financeiro, não tem problema no casamento, não tem problema na família, não tem problema com os vizinhos, está tudo em paz, está tudo bem, sua vida está indo de vento em popa, e de repente você até pensa em tirar férias de Deus. Você não ora mais, já não lê a Bíblia mais, já não vem na igreja direito mais, sua vida já está muito calma. E aí de repente, quando você menos espera, um ataque frontal, você fica zonzo. O dia está todo turbulento, a agenda está toda transtornada, fatos que você nunca imaginou passar na vida, você passa a passar naquele dia. É um ataque terrível, é o dia mau. Existem dias calmos, serenos, existem dias turbulentos. E Paulo diz, você precisa ter entendimento espiritual para perceber que muitos desse que chama-se dia mau tem a ver com essa guerra espiritual.
Mas notem o versículo 13 ainda, que ele diz assim: e depois de terdes vencido tudo, tira férias, descansa. Não. Depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Na área do trânsito, acho que vocês têm essas estatísticas. Você sabe qual horário que mais acontece acidentes em viagens? É quando a pessoa está chegando em casa. Ela dá uma relaxada. Estou chegando. Desliga um pouco aquela antena da vigilância. Então cuidado, porque você nunca é tão vulnerável como quando depois de uma grande vitória. Permaneça firme. Permaneça vigilante. Sabe por quê? Está lá em Lucas capítulo 4, de 1 a 11, e até chegando ao 13, quando diz que naquelas 3 tentações de Satanás a Jesus no deserto, e Jesus venceu todas elas, dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. Diz Lucas que o diabo deixou até momento oportuno, e ele voltou com outras táticas, com outras armas, instrumentalizando outras pessoas, usando a multidão para tentar fazê-lo rei e afastá-lo da cruz, usando os inimigos dele, escribas, fariseus, saduceus, usando os próprios discípulos. Quando Pedro diz: Senhor, tem piedade de ti mesmo, isso nunca vai te acontecer, e Jesus diz: arreda Satanás. Então preste atenção nisso, porque o inimigo às vezes ele pode dar pausa aqui, mas ele está preparando um ataque ali. Fique firme, não baixe a guarda, não ensarilhe as armas, não desista da luta. Do berço à sepultura nós teremos luta sem trégua, sem pausa. Precisamos de vigilância. Mas vejam vocês, meus amados irmãos, que diante disso, nós precisamos agora de uma preparação que não está propriamente em nós. É o que Paulo vai falar a partir do versículo 14. E ele diz: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Ou seja, a verdade precisa estar cercando você de todos os lados. Onde tem mentira, tem flanco aberto, tem buraco na armadura. E ele vai prosseguir e dizer o seguinte: vestindo-vos da couraça da justiça, que cobre o seu corpo. Não é a sua justiça, é a justiça de Cristo em você. Isso significa que você vai estar debaixo da proteção do sangue. O inimigo não pode atingir você, porque você está coberto com o sangue de Cristo, que declara você justo diante dos olhos de Deus. Você vê no versículo 15 que ele diz: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Se você não estiver com o evangelho da paz, você escorrega, entrando em brigas desnecessárias, em confusões que só vão trazer transtorno para a sua vida, sendo seduzido e até aqui caindo acolá com falsas mensagens, que não é o evangelho. Mas mais, versículo 16: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esse escudo cobria você todo. E agora vamos entender uma coisa: o que é esse dardo do maligno? Você já parou para pensar nisso? Que dardos são esses? Dr. Martin Lloyd Jones, penso eu, interpretando corretamente o texto, diz o seguinte: já passou pela sua cabeça algum pensamento que você fica chocado com ele? Será que sou eu mesmo? Estou pensando nisso. Não é o que você crê? Não é o que você gosta? Não é o que você quer? Aquilo passa. Isso levou Lutero a dizer que você não pode impedir que um passarinho voe sobre a sua cabeça, ou você pode impedir que faça ninho na sua cabeça. E ele diz assim, Martin Lloyd Jones: qualquer pensamento que povoa a sua mente
e que não é expressão do que você crê, do que você deseja, do que você aspira, isso é uma seta, isso é um dardo inflamado do maligno. Como é que você resolve isso? Bota o escudo da fé e diz: eu não creio assim, eu não penso assim, eu não aceito assim, eu creio assim, 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 assim. Eu rejeito esse pensamento que não é meu, isso não vem do meu coração, que foi regenerado e lavado no sangue do Cordeiro. E então você apaga com o escudo da fé, com a afirmação da sua fé, este dardo inflamado do maligno. E ele prossegue no versículo de número 17. Tomai também o capacete da salvação. O capacete protege a área mais importante do seu corpo, que é a sua cabeça. Seu cérebro. É o que dirige você. Ou seja, meu irmão, você precisa tomar posse da salvação. Quem é você? Você precisa saber a sua identidade. De quem você é? A quem você pertence? Que reino você está? Você não está mais na casa do valente, você não está mais na potestade de Satanás, você não está mais no reino das trevas, você não está mais com o pescoço da coleira do diabo, você agora pertence a Jesus, você está agora na presença de Jesus, você é propriedade exclusiva de Deus, você agora é templo do Espírito Santo, agora você é propriedade exclusiva de Deus, e você precisa saber quem é você. Quem é você? Capacete da salvação. Estou salvo pela graça. Não é arrogância, não é soberba, é você crer que aquilo que Deus falou a seu respeito é verdade. E como Paulo diz para Timóteo: Timóteo, tome posse da vida eterna. Mas ele prossegue e conclui assim: e também tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é uma arma de defesa e de ataque. E Jesus venceu o diabo lá no monte com a palavra. Está escrito? Está escrito? Está escrito. E Jesus não tinha condições de ir lá no Google para ver se o versículo era aquele mesmo. Ele não tinha uma chave bíblica. Irmãos amados, é uma coisa que me deixa muito preocupado hoje, é a quantidade de irmãos crentes que não memorizam nada da Bíblia. Nada da Bíblia. Eu temo até que num dia de domingo, por exemplo, pastor das igrejas aqui representadas falasse assim: mesmo, vamos fazer um exercício hoje. Nós vamos chamar 20 irmãos aleatoriamente para vir aqui à frente. E esses 20 irmãos vão declamar aqui à frente 10 versículos que eles têm da Bíblia de cor. 10, só 10. Talvez esse pastor vai ter dificuldade. E nós estamos vivendo na época da informação. De tanta Bíblia, e temos várias Bíblias, e graças a Deus que temos, mas não memorizamos. E a Bíblia na sua prateleira não vai resolver o seu problema. A Bíblia na sua mesa não vai resolver o seu problema. Você precisa ler, você precisa internalizar. Eu acho que eu já disse para vocês aqui, de uma experiência que tive na penúltima viagem, que fazemos todos os anos com caravana. Fomos ao norte da Itália. E ali fomos visitar uma igreja valdense. Não sei se vocês têm essa ciência, que os valdenses foram uma igreja protestante 400 anos antes da Reforma. Protestante. E Pedro Valdo era um comerciante rico lá em Lyon, na França. E converteu-se a Cristo. Pegou toda a riqueza dele e empregou na tradução da Bíblia e em fazer cópias da Bíblia. Isso em 1173. Portanto, eu estou falando basicamente 400 anos antes da Reforma e quase 400 anos antes da imprensa, que foi inventada em 1450 na Alemanha. Uma cópia da Bíblia custava 1 ano de trabalho. Era muito caro. Eles treinaram jovens para ir de casa em casa, clandestinamente, porque estavam sendo terrivelmente perseguidos, para ensinar a Bíblia.
sabendo que as cópias das Bíblias que tinham, que eram caríssimas e raríssimas, haveriam de ser procuradas e queimadas pela igreja oficial da época, eles resolveram fazer outra coisa. Nós vamos agora memorizar a Bíblia. E chegou uma época em que todas as cópias de Bíblias que eles tinham foram queimadas. E eles tinham tudo de memória e reproduziram todo o conteúdo outra vez. Esta igreja foi a igreja mais martirizada da história do cristianismo. Chegue em casa hoje, dê um Google em Páscoa de Piemonte, 1655, e vocês vão ver um dos massacres que esta igreja sofreu. Por que enfrentou tudo isso vitoriosamente? Porque a Bíblia estava na mente e no coração. Ela é a espada do Espírito. Tem hora que não dá para você recorrer. É preciso estar na sua mente, é preciso estar no seu coração. Ela é a espada do Espírito. Mas, amados irmãos, me permita ainda, olha um outro aspecto desse texto, que você e eu precisamos nessa guerra. É a capacitação de poder para vencer esta guerra. Volte os olhos comigo para o verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu não tenho forças para enfrentar essa luta. Você não tem essa força. Ninguém aqui pode bater no peito e dizer, não, eu sou forte, eu sou capaz, eu tenho poder espiritual para enfrentar qualquer batalha, como se esse poder emanasse de você mesmo. Não, você precisa do poder que vem do alto, do poder que vem de Deus, do poder do Espírito Santo. Precisamos ser fortalecidos nesse poder. Não é por força, não é por poder, é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Tem que vir de cima, tem que vir do alto, tem que vir de Deus. Você, claro, mais do que isso, precisa também, versículo 11, revestir de toda a armadura de Deus. Não pode deixar nenhum flanco aberto. Porque às vezes você vigia muitas áreas, mas deixa uma área aberta. Você é cuidadoso nisso, você é cuidadoso naquilo, você é cuidadoso naquilo outro, mas numa pequena área você deixa um ponto, um flanco aberto, e por essa brecha o inimigo pode entrar e fazer um estrago. Precisamos de que mais? Vigilância constante. Vigilância constante, para ficardes firmes contra as ciladas. O que é uma cilada? É uma armadilha que você não vê, mas ela está lá. Você não enxerga, mas ela está lá. Agora vamos parar um pouquinho para pensar aqui comigo. Estão pensando em guerra, estamos em guerra. Contra quem você escalaria seus soldados mais treinados? Contra um inimigo fraco ou contra um inimigo forte? Quem resiste ao diabo? Se não a igreja de Deus. Onde você acha que ele escalaria seus demônios mais tinhosos? É lá no estádio de futebol? É lá na boate da esquina? Ou é na igreja? Estamos em guerra. E nós precisamos estar apercebidos, acautelados e conscientes, para que sejamos revestidos de todo o poder de Deus e de toda a armadura de Deus. E precisamos estar também em constante vigilância, alertas para as pressões que chegam e atentos, mesmo depois de consagradoras vitórias. Mas eu quero terminar dizendo ainda que o versículo 18 nos convoca a uma preparação para essa luta, porque você pode ter tudo isso, mas você precisa estar num ambiente propício para essa batalha. E o versículo 18, eu queria que você lesse comigo. Há uma voz uníssona e sonora. Vamos todos? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos.
deixa eu fazer só um pedido. Leia de novo agora em voz baixa e veja qual é a palavra que mais aparece nesse versículo 18. Descobriram? Qual é a palavra? Todo. Toda. Toda oração, todo o tempo, toda a perseverança, todos os santos. Aqui você encontra o tempo da oração. Todo o tempo. Quando que a igreja deve orar? Todo o tempo. Você vai encontrar aqui a natureza da oração. É oração e súplica. Traz a ideia de você adorar a Deus por quem Deus é e pedir a Ele porque Ele é seu Pai. Aqui você vai encontrar a esfera da oração. No Espírito. Aqui você vai encontrar a vigilância da oração, e isto vigiando. Aqui você vai encontrar a perseverança da oração, com toda a perseverança. Aqui você vai encontrar o alcance da oração, por todos os santos. É nesse ambiente que a igreja precisa estar atenta para essa guerra espiritual. Agora eu quero concluir, porque eu acho isso extraordinário, que Paulo era um homem de oração. Paulo era um pregador poderoso. Mas Paulo entende uma coisa muito importante. Paulo entendia que ele não apenas orava pela igreja, mas ele pedia oração da igreja em seu favor. E ele diz, e também por mim. E para que ele está pedindo oração? Ele tinha problemas pessoais. Por exemplo, ele tinha um espinho na carne. Era uma doença física. Sentia dores. Ele tinha muitos inimigos. Ele estava preso, ele estava algemado. Ele tinha, além de tudo, de pressões externas, de temores internos, preocupação com todas as igrejas. Mas qual o pedido de oração que ele faz aqui para a igreja? E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra oportuna, a palavra certa, na dosagem certa, para as pessoas certas, para um propósito certo, para resultados certos. Para com intrepidez. Paulo está precisando de coragem. E precisa de pregar essa palavra com intrepidez. E fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeia, ele está preso. Para que em Cristo eu seja usado para falar, como me cumpre fazê-lo. O cara está algemado e ele quer poder, ele quer intrepidez para pregar. E o resultado está lá em Filipenses, capítulo 1. Ele diz que essas algemas, ele era embaixador em cadeias, essas algemas tornaram-se conhecidas de toda a guarda pretoriana. E a guarda pretoriana eram 16.000 soldados da mais alta patente do Império Romano. E Paulo tem intrepidez para pregar. Resultado? Conversões e mais conversões lá dentro do palácio de Nero. Ele escreve em Filipenses 4, 22. Os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Então vou fazer um pedido para vocês, irmãos. Não deixem de orar